A paz do Senhor, meus queridos irmãos, e um bom dia. Que Deus possa abençoar cada um de vocês nesse dia, nesse lindo dia de domingo que está amanhecendo. Que Deus possa realizar o desejo dos vossos corações conforme a vontade dEle. Que você seja grato a Deus e entenda que as coisas não são do nosso jeito, do nosso querer, mas o querer do nosso Pai Celestial. Enquanto nós dormíamos, Ele preparava esse belo dia de domingo para nós, esse belo amanhecer. Por isso, o nosso agradecimento à misericórdia do Senhor para conosco. Porque eu não sei você, mas eu não me acho merecedor de tanta bênção, de tanta graça e de tanto amor que tem o nosso Deus para com cada um de nós. Amém? Em segundo lugar, eu quero, depois de ter agradecido ao Senhor, eu quero agora te convidar para, antes de nós começar a falar algo a respeito da bondade, da misericórdia, na palavra do Senhor, quero te convidar para orar comigo nessa manhã, para que Ele nos liberte de todo mal, para que Ele nos liberte da cilada do inimigo, nos livre e nos dê sabedoria para que onde nós pisarmos, com a planta dos nossos pés, que sejamos abençoados e todos os que se chegar a nós e acreditar na palavra do Senhor e crer que o Senhor pode todas as coisas, sejam também abençoados. Vamos iniciar, depois de agradecer, vamos agradecer a Ele e pedir a sua misericórdia sobre cada um da face da terra, não só pelos nossos irmãos, pelos nossos parentes, mas por todos os habitantes da terra. Vamos clamar a Ele a sua misericórdia e a sua compaixão. Ora comigo. Querido e eterno Deus, nosso Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, por tudo que o Senhor tem nos dado. Mesmo nós não merecendo, mas o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Pai, neste momento, eu quero te pedir que o Senhor envie anjos, arcanjos, para libertar as pessoas que estão cativas nas mãos do inimigo, acorrentada pelo inimigo, que não consegue se levantar, que não consegue dar um passo para frente, para te adorar, para buscar a tua beleza, da tua santidade. Pai, neste momento, eu quero orar pelas famílias, pelos casais, por toda a nação, e quero te pedir encarecidamente, Senhor, envia socorro para aqueles que estão nas Cracolândia, para aqueles que estão, Senhor,
nos bares, bebendo, por aqueles que estão na sarjeta, aqueles que não têm onde dormir, aqueles que andam mendigando. Quantos, Pai, eu tenho visto procurando resto de comida nas lixeiras. Muitas das vezes, Pai, a gente mesmo temos tanto e reclamamos, ó Senhor, e muitos deles procurando nas lixeiras. Pai querido, a tua misericórdia sobre nós clamamos. Pai, nós pedimos a tua proteção para todas as famílias, aonde tiver, Pai, uma alma, um ser humano, um teu filho teu, uma filha tua, precisando de teu socorro, Senhor, da libertação de uma enfermidade, de algo horrível que persegue, de perseguição. Pai, das correntes malignas que acorrentaram eles, para eles ficar servindo de cavalo para o inimigo. Pai querido, vai nos hospitais, entra, Senhor, com cura, vai curando as enfermidades, vai livrando, Senhor, o teu povo, ó Pai, das pragas, deste mal que assola, Pai, o povo sobre a terra. E só a tua potente mão, Senhor, tem poder para afastar todas essas coisas. Vai tirando a depressão, vai tirando a ansiedade, vai tirando, Senhor, todo espírito do mal que tenta contra os teus filhos. E nós te pedimos, abre porta de trabalho, de emprego para os teus filhos ganhar o sustento. Protege as famílias, livra do mal, das investidas do vil tentador, Senhor. Nós te pedimos todas essas bênçãos em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Te agradecemos, Senhor. Fica conosco. Amém. Meus queridos irmãos, meus amados, eu quero antes saber como você está. Se você está feliz, se você está bem, como você está. Você tem reclamado muito, você tem sido uma pessoa que, em vez de reconhecer o que Deus tem feito na sua vida, você tem reclamado muito. Não reclama, porque a sua situação, como você se acha que está ruim, tem pessoas pior do que você. Tem pessoas que estão passando por uma situação caótica e mesmo assim, muitos deles ainda glorificam e diz: tudo está nas mãos do Senhor. Quando Ele quiser, Ele muda a situação da minha vida, porque tudo está nas mãos do Senhor. Não reclama. Se você tem uma bicicletinha para ir para o teu trabalho, não reclama. Se você tem uma moto, é velhinha, mas está te levando ao trabalho, não reclama. Se você tem um carrinho fraquinho, não reclama. Se você tem uma casinha fraquinha, não reclama, porque tem pessoas que nem isso têm. E mesmo assim, agradece ao Criador. Lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. E eu digo, lembra do teu Criador enquanto há vida dentro desse coração, enquanto bate esse coração no teu peito. Lembra-te, porque o amanhã não pertence a ele, a você, nem a mim. O amanhã pertence ao Senhor. Viva hoje como que fosse o último dia, com prudência, com sabedoria, com pudor, para que não te arrependa
amanhã a outra chance que Deus preparar para você. Amém? Seja grato. Seja grato. Como Jesus falou, você fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Porque muitas das vezes você tem um talento e não aproveita para granjear, mas enterra e fica só a reclamar e lamentar, dizendo que não tem jeito, que não pode, nunca vai acontecer. Isso não é bom para você. Sempre seja uma pessoa sábia que quando alguém perguntar para você se está bem, você diga, está muito bom. Mesmo que esteja doendo, mas você diga, está bom. Está bem, está bom. Por quê? Por que reclamar tanto? Se Deus te deu até agora para tu sobreviver. Existe um mistério muito grande. Você retira o ouro lá de dentro, do meio do barro, da lama. Ele vem todo sujo, mas passa por um grande processo para poder ficar ouro puro. Esse processo que você está passando não é para a morte, é para te aperfeiçoar, te deixando com valor real. És uma pedra preciosa. Teu valor é imenso. Tu não sabe, ou tu não reconheceu ainda, que tu estás vivo até aqui, porque de ti tem cuidado o Senhor. Amém? Não reclama, agradece. Agradece. Seja grato. Seja grato no pouco e sobre muito te colocarei. Amém? Vamos entrar na palavra do Senhor. Meus amados, abra a tua Bíblia no quarto Evangelho de João, capítulo 15. Capítulo 15 do quarto Evangelho. Está escrito no primeiro versículo do capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vamos lá, no primeiro versículo, Jesus está falando na sua palavra que ele é a videira. E aqui, no segundo, está falando toda vara em mim que não dá fruto, tira e limpa toda aquela que dá fruto,
para que dê mais fruto. Nós sabemos, meus amados, que se você pegar essa plantinha aqui, essa folha, está começando a vingar, crescendo, está bem verdinha, novinha, mas se nós cortarmos essa folha aqui e tirar de onde ela está, ela vai secar, ela vai murchar. Quer dizer, você tem um pé de fruta na sua casa, ou de uva, ou de outras frutas, de goiaba, de maçã, de manga, qualquer fruteira, ou qualquer galho de uma planta que dê fruto. Se você cortar, separar o galho do tronco e deixar ele jogado, ele vai fazer o quê? Ele vai secar, murchar, secar e só vai servir para o fogo e não vai dar mais fruto. Onde o senhor quer chegar, presbítero? Você já viu um peixe ficar fora d'água? Ele vai morrer. Ele não vai viver. Você já viu um galho seco dar fruto? Nós que vivíamos no campo, como eu vivi no campo, e gosto do campo, tinha muitas fruteiras no meu terreno, na minha chacrazinha lá no Pernambuco, e tinha tempo que eu tinha que cortar aquelas galhas que murchava, aquelas galhas que davam um fruto raquito, para que aquele pé de fruteira desse os seus outros frutos bonitos, viçosos, e dava mais do que antes, porque cada galho que eu cortava, nascia outros galhos mais bonitos, mais viçosos, e os seus frutos eram mais bonitos. Você já plantou, planta na sua casa que dá fruto, como uva e várias outras fruteiras que você tem que estar podando, tirando os galhos secos que não dão mais fruto e limpando aqueles que dão fruto para que seus frutos sejam abundantes e bonitos. Assim somos nós saindo da presença de Deus. Mas antes de você, eu quero explicar a você. Aqui nós estamos falando de estar grudado na presença de Deus. O galho que está grudado no tronco. O tronco é quem? A palavra de Deus. O galho somos quem? Nós somos os galhos. Somos as varas. Ele é o tronco. Então aqui está se falando sobre estar na presença de Deus. Não é estar no meio desses sistemas religiosos que os homens
formaram para ser de acordo que seja bom para eles, não se preocupando com almas lá fora que estão perecendo, que estão precisando de ouvir o verdadeiro evangelho. É esse aqui, ó, Jesus Cristo. Ele é a videira, ele é o troco, ele é a vida, ele é o nosso tudo. E aqui está dizendo que aquela árvore, aquele galho que não dá fruto, será cortado, limpado, cortado. Aquele galho que não dá fruto será tirado. Limpa para que aquela planta fique viçosa, floresça e seus frutos sejam muitos e bons. Não está falando aqui sobre religião, está falando sobre o homem ser obediente à palavra do Senhor. Você nunca vai me ver pregando sobre religião, sobre o que ele chama de igreja. Porque igreja sou eu, igreja é você. Ali é templo de oração, ou sinagoga, ou casa de oração. Mas quando fala sobre Paulo escrever, ou João na ilha de Patmos escrevendo para as igrejas, ele está escrevendo para os anciões da igreja, que são para os anciões que são a igreja, para aquele povo que for escolhido para representar Jesus. Ou ele está escrevendo para as paredes, pega a carta e lê. Parede não tem boca, não tem olho, não tem braço, e não tem vida, e não tem como. Então ele fala para as 7 igrejas da Ásia, para as igrejas da Etiópia, da Turquia, da Antioquia, de todos os lugares. Está falando sobre a igreja. Jesus vem buscar a igreja. Jesus morreu pela igreja, pelo seu povo. Esse nome igreja, isso quem começou foi a Babilônia, nos tempos antigos. E o povo cristão aderiram esse nome. E a assembleia é 2 pessoas, 3 pessoas reunidas, já forma uma assembleia de 3, uma assembleia de 2, e mais, e mais, e mais, e mais. Mas aqui está falando sobre fruto. Quais são os frutos que nós devemos dar sobre a terra? Se Jesus nos comparou como ovelha, que é o animal mais dócil do mundo, é a ovelha. E a ovelha dá 2 crias no ano, produz muito, e é mansinha, é calma, é diferente do bode. Por isso que Jesus nos compara como ovelha. E aqui fala sobre limpar toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Você está dando fruto? Você está dando fruto?
os frutos dentro da sua congregação, a qual Jesus te entregou, está frutificando, está tendo fruto, ou você já está farto, ou você já está tranquilo, porque tem 100 membros na tua congregação, te sustenta, não precisa de você e mais membro para a sua congregação. Porque tu sabe que estes membros não são teu. Esses membros têm que ser instruídos para fazer parte e ser galho que esteja grudado no tronco e que esses galhos venham dar mais fruto, como ovelha. Você compra uma ovelha, aquela ovelha cruza com o carneiro e vai dar cria de outras ovelhas. Está tendo isso na tua congregação? Ou entra ano e sai ano e você ali com aqueles 20 ou 30 ou 15 ou 50 irmãos e dizendo que está tudo bem. Como vai a tua obra? Não está tudo bem. Passa um ano, passa 2, passa 3. Como está a obra? Está tudo bem. Está dando fruto? Se não está, tem aqui, ó, vós já estáis limpos pelas palavras que vos tenho falado. Se não está faltando vós e ser engranjado nesta palavra. Vós já estáis limpos pelas palavras que vos tenho falado. Então, se não está acontecendo isso na tua congregação, é porque está faltando você estar grudado na vidreira. Está faltando você ter aquela poda para que dê fruto e os teus frutos sejam bons. Está faltando esta verdade aqui, vós já estáis limpo. Está faltando ser limpo. Tem entrado na tua congregação pessoas que nunca, ou é só pessoas que vêm de outra congregação assistir o culto na tua congregação e tu faz um convite para ele congregar contigo e deixar aquela congregação que ele está. Ou tem entrado pessoas na tua congregação que nunca foi crente bêbado, que é bêbado, que é drogado, que é pessoas que vivem praticando as coisas horrendas lá no mundo e estão entrando e vindo para a tua congregação para que lá você aplique o antídoto do amor nessa pessoa e mostre a ele que existe forma de vida com alegria, com amor e com temor. Tem acontecido? Porque o que eu vejo nas congregações de hoje, esses grandes ministérios, é um grupo de religiosos que não se preocupa com aqueles que estão nas drogas, com aqueles que estão no crime, com aqueles que estão nos vícios da embriaguez, com aqueles que estão na sarjeta. Para eles já está bom porque ali já tem 1 milhão de membros e os outros descartados. É desta forma? Acha que é isso que Cristo está falando aqui na sua palavra?
Ou quanto mais ovelha, mais fruto. Meus amados, e aqui diz assim no 4: estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo. Não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiver em mim. No versículo 4. Você está preocupado em ganhar almas para o reino? Você está preocupado na vinda de Jesus? Quantas almas você tentou, pelo menos, avisar da vinda de Jesus? Pelo que Deus tem me mostrado, até agora, falta tocar 3 trombetas. Não sei se você vai entender isso aí. A Bíblia fala de 7 anjos. Cada anjo foi-lhe entregue uma trombeta. E cada um, de acordo com a ordem de Deus, teve a sua vez para tocar. E um alerta para toda a humanidade. Falta a 5ª, a 6ª e a 7ª trombeta tocar. Isso vai ficar no teu ouvido quando Jesus diz para aqueles homens que ele levou para o Monte das Oliveiras, que disse: fique aqui e eu vou além orar. Vocês ficam orando aqui que eu vou lá para frente. Quando Jesus volta, encontra eles dormindo. Foi a primeira, foi a segunda e foi a terceira vez, encontrou-los dormindo. Tem um versículo que ele diz assim: vigiai e orai. Porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. Vigiai e orai. Seja vigilante. E diz a palavra que quando a 5ª trombeta tocar, vai começar os ai e os ui sobre a face da terra. Tu está entendendo como vai ser a coisa? Quanto mais vigilância, melhor. Temos que tentar ser vigilante, mesmo que seja gemendo ou chorando. E aqui a palavra diz: estais em mim e eu em vós. Será que você está grudado na vidreira? Ou você é um galho que está secando e se desligou da vidreira? Veja de novo o que eu vou explicar. A vidreira que ele está falando
Não é o ministério que você faz parte. Não é ministério. Está falando da videira verdadeira, do tronco verdadeiro, o tronco, a qual Jesus Cristo disse para aquela mulher: Deus é Espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem o Pai em espírito e em verdade, e o Pai procura a tais assim que assim o adorem. Jesus não falou para ela que era no monte, nem em Jerusalém. Aqui na Bíblia não fala que você só é salvo se estiver grudado em ministério. Não, você tem que estar grudado na vidreira. Você é salvo se você estiver grudado na vidreira, como está aqui escrito: estais em mim, olha, preste atenção, estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na vidreira. Estais em mim e eu em vós, diz a palavra do Senhor. Estais em mim. Eu sou a vidreira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Diz o versículo 5 do capítulo 15. Irmãos, meus amados e minhas amadas, o Evangelho de Cristo não é para ser pregado de qualquer forma, de qualquer maneira. O Evangelho de Cristo é para ser explicado, pregado, explicado e falado da forma que ele é. Você pode até estranhar a minha forma de falar do Evangelho de Cristo. Eu poderia estar sozinho aqui, falando, enrolando a língua, falando coisas e misturando e você sem entender nada. Isso não é Evangelho. Uma lata vazia, você bate numa lata vazia, ela vai fazer um barulho bem forte. Mas se você bater numa lata cheia, o barulho vai ser bem robusto. É diferente de uma lata vazia. Barulho não é Evangelho. Evangelho é este aqui, ó. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Versículo 5 do capítulo 15. Você está entendendo? Não adianta você, eu, querer viver, mostrar aquilo que não vivemos, ou dizer o que não fazemos. Existe uma grande diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Porque eu não posso dizer ao povo que sou bom, porque bom é Deus. Nem Jesus quis ser bom. Para você que não entende, que não ouviu ainda, alguém disse: bom mestre,
Jesus disse: por que me chamaste de bom? Bom é meu Pai que me viu. Eu não vou citar o versículo que fala sobre isso, porque, para você que não entende, a Bíblia tem 39 mil e tantos versículos. 30 e tantos mil, e 9 mil e poucos versículos a Bíblia tem. Então, para me citar todos, é muito difícil. Então, eu quero dizer para você, aqui Jesus está nos ensinando e dizendo para nós: ora, sem a minha presença você não vai a lugar nenhum. E se você desgrudar de mim, que sou o tronco, aqui não está escrito assim não, mas o que ele está querendo dizer para nós, eu quero que você entenda. O que ele está querendo dizer para nós, ora, sem a minha presença, ou sem a minha autorização, você não vai para lugar nenhum. Você não estava nem aqui na terra. Mas Jesus aqui está falando: eu sou a videira, e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Quer dizer, o que você pedir, estando grudado na videira, vos será feito. Mas para obter e para ter essa autoridade de Cristo, você tem que estar realmente grudado no tronco. Às vezes você vai olhar para mim e dizer, encontrar erros e falha nas minhas palavras, no que eu falo, mas eu quero só dizer para você, ei, eu sou um analfabeto, eu não estudei em colégio algum, a minha juventude foi no campo. Eu vim conhecer o que era uma sala de aula depois de 50 e tantos anos, e assumi em poucos tempos que não quis mais ir, porque eu já tinha perdido o meu tempo. Eu achava que tinha perdido o meu tempo na ignorância que fui criado. Sou de uma aldeia indígena, sou indígena. Mas aqui nós estamos falando do maior homem que já pôs os pés sobre a terra. O Filho do Altíssimo que veio representando ele. Como os discípulos perguntaram a Jesus, e Jesus disse, estou há tanto tempo convosco que vós ainda vem me pedir, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Ele diz isso para um dos discípulos. Ele fala sobre isto, que eles pedem aqui, e disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Quer dizer, Jesus disse para ele, estou há tanto tempo convosco, Filipe, e tu ainda vem me pedir, mostra-nos o Pai que nos basta.
Quem vê a mim, vê o Pai. E Jesus diz mais. Jesus fala mais sobre isso. Chega uma parte que Jesus fala, eu e o meu Pai somos um. Eu estou no Pai e o Pai em mim, quer dizer, ele veio representando e era Deus na terra. E aqui Jesus, ele está nos ensinando. Ele diz aqui, no 6, e se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os galhos lançado no fogo ardente. É o que eu acabei de falar para você. Se nós podarmos a árvore e deixar o galho que foi podado, vai secar. Os seus galhos vão secar. E vão servir para quê? Só para fazer fogo. Ou vão se desmanchar na terra e virar adubo. Ou alguém pegar e colocar para fazer fogo e queimará no fogo ardente. Então Jesus, ele, de nenhum momento, a Bíblia fala que para você entrar no céu ou para você ser salvo, é preciso você estar credenciado em alguma religião ou em algum ministério criado, feito por mão de homem. Por que eu digo estas coisas? Porque eu, com 17 anos, eu fui batizado. As águas, isso aí é bíblico. E comecei, desde então, observando o sistema desses homens, totalmente fora dos mandamentos do Senhor. Por que eu digo isso? Porque se você faz parte de um desses ministérios, para não dizer o nome, vou dizer Ministério 1, você faz parte do Ministério 1. Aí passa a fazer parte do Ministério 2, aquele Ministério 1 já vai dizer que você está desviado, você está afastado, você está outros dizeres que eles diz. Outros até agora inventaram que estão desigrejados. Como eu vou estar desigrejado se eu sou a igreja? Ô pastor, pelo amor de Deus, pastor. Vocês que estudam teologia, como vocês vão estar? A pessoa vai estar desigrejada. E Jesus aqui, ele diz diferente. Se eu já fui limpo, estou limpo, andando na presença, fazendo a vontade, aí eu só vou ser salvo se eu estiver fazendo a tua vontade, pastor? 24 horas trabalhando para você enriquecer, porque você não está preocupado com a alma. Eu não vejo vocês nas praças pregando, eu não vejo vocês com seus carros de som pregando na rua, eu não vejo vocês, eu vejo vocês diante de uma tela. Que quando sai na rua é cercado de segurança. E cadê a fé que vocês têm no Altíssimo?
Mas deixe isso para lá. Eu quero saber, vós, servos, serve a Deus ou serve ao sistema do homem? Aqui está escrito e falado e explicado. Vós tem que estar grudado no tronco. O tronco é Deus, é Jesus, ele simboliza o tronco, como Jesus diz aqui. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Jesus é a videira. Quem é que poda a árvore e joga os galhos fora? É o lavrador. É o lavrador, é o que cuida da roça, é o que cuida da plantação, é o que poda os galhos. Por isso que Jesus diz aqui, e meu pai é o lavrador. Tem uma parte na Bíblia que Jesus diz, aquele que está em minhas mãos, no meu poder, ninguém toma, ninguém tira da minha mão. E se tentar tomar, eu darei ao meu pai, que é mais poderoso do que eu. Amém? Você entendeu? Aqui nós paramos no versículo 7. Depois, outro dia, nós vamos terminar essa leitura. Mas aqui eu quero que você entenda. Não é você estar 24 horas grudado no pé do seu pastor, não. Limpando a igreja, limpando o banco de igreja, indo para a igreja, orando, volta, aí diz que está fazendo a obra do Senhor, não. Oxê, presbítero. Eu vou mostrar aqui, ó. Não vou só falar. Marcos, último capítulo 16, versículo 15. Esse é o analfabeto. Jesus, antes de subir ao céu e ficar definitivamente no trono da graça, trono do Pai, chamou os discípulos e enviou de dois em dois, enviou a todos, dizendo, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Você está fazendo isso, pastor? Você sai de casa para pregar o Evangelho? Ah, não, porque tem meus fiéis para fazer. É? Mas foi isso que o Senhor disse que fizesse? Ou você está engranjado naquilo que Paulo diz? Esses homens colocam belos adornos, um cinto largo na sua cintura para ser visto pelos homens e fazes fechos, fardos pesados, coloca sobre os ombros dos outros, enquanto eles não mexem um dedo para levar. Palavra do Senhor, falado através do apóstolo Paulo. Você está engranjado nesse aqui? Você está dando fruto? Quantos bêbados, quantos drogados, quantos viciados, quantas pessoas não evangélicas entram na tua congregação durante o mês ou durante os cultos? Porque eu tenho visto por aí e tenho andado grandes ministérios, que neles diz que grande é Deus, ministério grande, rico, né? Fala em riqueza. Não entra, eu não vejo entrar pessoas que não são do rebanho deles.
Antigamente, as congregações era visitada por pessoas não cristãs, pessoas que não faziam parte. Tem evangelizado, pastor? Eu não vejo vocês evangelizando. Eu vejo alguns de congregação pequenininha, ou às vezes pessoas que se destinam a pregar o evangelho do Senhor. Mais uma coisa eu digo a vocês, para encerrar esse vídeo. A conta vai chegar para mim e vai chegar para você. Você pode correr para onde você correr, mas a conta vai chegar. Ó, bota a mente para martelar. A caneta do Senhor, o dedo do Senhor está escrevendo. E a conta vai chegar para mim e para você. E olha que a multa não é maneira, não é pequena. É como uma multa que nós temos preparado para levar e apresentar ao Senhor. Tem um louvor que diz: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar. O que é que tu vai levar? Porque durante o teu culto só se fala mais em dízimos e oferta. Mas você faz 10 grupos e fica fora a pregação do Senhor. Pregai o Evangelho no tempo e fora de tempo. É para ser pregado. Deus abençoe, abra a mente daqueles que irão ouvir e ver este vídeo, e que Deus possa abençoar vocês ricamente. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco e as duas consolações do Espírito Santo. Amém. E até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.